Meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta depois de 2 meses sem gravar nenhum vídeo e vou trazer um vídeo rapidinho para vocês acompanhar aqui a fala do nosso irmão Moré Ventura para a gente debater um assunto a respeito do servo sofredor. Quem é? É Jesus? É Israel? Será rápido esse vídeo, mas aí eu não sei se vou conseguir esclarecer para vocês por ser rápido. Mas vamos tentar, né? Vamos ouvir primeiro aqui um áudio do vídeo dele para a gente tentar dialogar. O Rabino Moré Ventura e nós vamos continuar a nossa série sobre Isaías 53. Esse é o terceiro vídeo e agora nós vamos falar sobre a identidade do servo sofredor. Boa. Afinal de contas, de quem o profeta Isaías fala no capítulo 53? Será que ele está falando de Jesus ou Yeshua, conforme dizem nossos irmãos cristãos? Bom, ele fez uma pergunta se Isaías 53 está falando que é Yeshua ou se é uma outra figura, para eles, Israel. Então a pergunta é dirigida para todos, mas especialmente para nós cristãos, então eu tenho o direito de dar uma resposta na perspectiva cristã, usando as lentes de Jesus. A primeira coisa que eu vou esclarecer é que esse negócio de tentar romanizar Jesus, conforme nos grupos de debate de WhatsApp, dizer que ele foi uma criação romana, não cola. Porque historicamente falando, Jesus nasceu, viveu e morreu judeu, segundo as fontes de Leonardo Chevis Tarese, um grande historiador aqui do Rio de Janeiro. Não é? E depois, não adianta helenizá-lo, porque tem uns que são tão sem vergonha que eles tentam romanizá-lo, como não consegue, tenta helenizá-lo. Ah, mas ele era grego, e não era. Jesus era inescapavelmente judeu. Agora, respondendo diretamente quem era o servo sofredor, nós temos fé no Novo Testamento, é uma questão de interpretação e de fé. Quando eu leio em Atos, no capítulo 8, versículo 30, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, depois que o Espírito Santo disse a Felipe, chega-te a esse carro, aí ele correu e viu que um eunuco estava ali debruçado lendo o livro do profeta Isaías. Aí o Felipe pergunta, entendes o que ler? Aí o eunuco responde, como eu poderia entender se não há quem me ensine? Rogou a Felipe para que soubesse de quem o profeta estava falando. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Aí ele pergunta de quem que o profeta está falando. Aí o Felipe começa a anunciar Jesus, diz que esse cordeiro mudo que foi levado ali, diante dos seus tosqueadores, era Jesus. Então nós temos uma síntese de quem era que o profeta Isaías estava falando. A perspectiva cristã, apostólica, já apontava para Jesus. E quando nós lemos o capítulo 2, o versículo 22 do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, ele diz, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano se achou na sua boca. Ele está fazendo uma alusão a Isaías 53, versículo 9, que nós temos a seguinte leitura. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso aqui nós chamamos de hermenêutica, que é uma ferramenta de interpretação bíblica, onde um texto anterior dialoga com outros textos. Em Bakhtin, eu que estudei um pouquinho linguística, nós vamos chamar isso de intertextualidade, ou contaminação dialógica. O que é a contaminação dialógica? É uma fala na perspectiva de Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, que vai dizer que os textos conversam entre si, fazendo amarrações e intertextos. Então, os cristãos têm essa ferramenta de interpretação textual. A gente lê e interpreta tanto à luz da exegese, do grego ejecta, quer dizer extrair, é fazer uma busca semântica, etimológica, que a gente vai ver dentro da estrutura de uma ciência chamada semiótica. Se você estudar semiótica, você vai aprender a semanticidade, que é o significado das palavras, a etimologia, onde elas nasceram, e ali você vai ter uma coisa chamada contexto, que é a situação. Então, respondendo nosso irmão Ventura, Isaías 53, textualmente para nós cristãos, é Yeshua.
E aproveitando aqui o versículo 9, não tem como ser Israel. Por quê? Quem é você para falar que não é Israel? Eu tenho a autoridade da chave hermenêutica chamada Jesus. E como já disse, não tem como vocês helenizá-lo e nem romanizá-lo. Ele era judeu, portanto a nossa perspectiva continua inescapavelmente judaica, com uma diferença. O nosso mestre tem uma interpretação que transcende aquelas comuns. Então o versículo 9 diz que nele ele não cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca em momento algum. Se aqui fosse Israel, eu desafio vocês a mostrarem no corredor da história quando que Israel não cometeu injustiça. Quando que Israel nunca cometeu engano, não achou engano na sua boca? Desde a tenra infância, Israel fazia isso. Se a gente lê a história, em Abraão, Isaac e Jacó, todos mentiram, e a nação de Israel mente. Mente por quê? Eu estou sendo antissemita? Não, estou fazendo uma análise crítica textual e também olhando para a história. Todo ser humano mente, exceto o servo sofredor, que não é Israel, é Yeshua. Eu sou Jeremias, esse aqui é o seu canal em defesa do Evangelho. Se você quiser, comente aí, curta, veicule o meu vídeo em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus.